pessoal, tudo bom com vocês? Estou aqui com essas pessoas maravilhosas. Depois de ressuscitar de 10 horas de live com vocês, que nossa, gente, que espetáculo! Até 5 horas da manhã. Eu não sei como eu consegui existir no outro dia, mas foi maravilhoso. Vocês são maravilhosos. E hoje a gente está aqui com a ilustre presença de várias pessoas maravilhosas que eu não consigo nem dizer o quanto eu estou nervosa e feliz. É um misto de sensações. E a gente está de volta com Garotas Negras Mágicas. Tô tão nervosa que acabou a dicção. Estamos aqui com o Garotas Negras Mágicas. Esse programa é maravilhoso que eu faço com as minhas amigas maravilhosas. Saudades de beber no bar com vocês. Saudades da gente só existir muito feliz na rua. E por enquanto, né, a gente não pode existir na rua sendo feliz. A gente fica existindo aqui na Twitch, trocando ideias sobre várias coisas. E eu vou passar a palavra para elas, Jéssica e Thaís, e aí a gente vai apresentando essas pessoas, o resto da galera que tá aqui maravilhosa também. Vai aí, Thaís. Ai, então tá bom. Oi, gente. Eu sou a Thaís. Me sigam no Instagram, sei lá. Quase não apareço lá, mas me sigam no Twitter também. Estou falando muita bosta no Twitter, como sempre. Sou uma pretensa roteirista aí. E assistam o curta no Instagram da Vivo, inclusive, né? Ganhamos prêmio essa semana, estamos felizes. Premiadas novamente! Premiadas! Agora em Portugal, muito internacional, entendeu? Meier, Rio de Janeiro, Zona Norte do Rio. A gente venceu, amor! E o que mais? A gente fala muito de anime também, né? Então, eu vou continuar tentando convencer vocês a assistir os animes que só eu assisto. E a gente continua nessa campanha aí para transformar esse programa num programa de otaku também. Não sendo Naruto. Não sendo, com certeza não é Naruto, gente. É anime legal. E é isso, botafoguense, mas parece que eu vou descer para a Série C esse ano. Eu já desisti, mas o amor continua, persiste, né? O amor é grande. E é isso aqui, sendo essa garota mágica, quem gosta de Sailor Moon também, gosta de coisa colorida, gosta de coisa fofa, gosta de coisa trevosa. Falei pra caramba hoje, hein, gente? Legal, Jéssica, é com você. Agora sobraram poucas palavras pra mim. Então, gente, eu sou Jéssica, como já dito. Eu sou... Deixa eu ver. Então. Eu sou do Levante Negro e eu sou do 1001 Crimes, que falamos sobre crimes, né? E não temos o limite de 1001, no caso. Ah, tá, não. É muita dúvida mesmo. Todo mundo fala 1001 Crimes, porque quando chegar no 1001 vai parar. Por enquanto não é a pretensão, até porque falta um pouco. Então, é isso. E tô aí no Twitter, pessoa que gosta muito de filmes e muitas de coisas de terror, né? Sou uma pessoa que gosta muitas vezes, faz resenhas de filmes de terror. Agora eu acho que eu vou começar, inclusive, fazer no 1001 Crimes algumas resenhas que tem a ver sobre crimes reais e coisas do tipo. Então é isso. Muito obrigada, suas maravilhosas. E além das minhas queridas amigas, hoje a gente tem 2 convidados. O Pedro Cobiaco, que já é quase de casa no Perifacol, né? Que ele é professor, ele, enfim, tá sempre aí dando um help pra gente, mas ele pode se apresentar, né, melhor. E depois dele, queria que o Vitor, me ajuda a falar seu sobrenome, porque... É Brant. Brant, eba! E o Vitor Brant também. Pedro, começa se apresentando. Gente, eu sei que é chato, mas eu sempre gosto de ouvir as pessoas se apresentando, né? Porque aí fica menos informal. É bom, né? Quando fica mais formal, fica mais nervoso. Eu sou o Pedro Cubiaco, como já foi explicado. Sou quadrinista, ilustrador e professor do Narrativas Periféricas, que é o link que a gente tem com o Perifacom. E sou fã de todo mundo que está aqui. É isso. E ele vai desenhar. O que você vai desenhar, Pedro? Brincadeira, não vou perguntar, não. Eu vou descobrir, tá? Em algum momento eu vou descobrir. Lembrando que essa é a primeira vez que a gente testa fazer esse tipo de live, e aí eu fui e mandei uma mensagem pro Pedro e falei, Pedro, então, você pode? E aí a Janaína, o Pedro pode. Aí depois o Pedro mesmo, ele falou, sim, eu posso, Andresa. Sim, e aí, Vitor? Oi, gente. Tudo bem? Muito feliz pelo convite.
Eu tô bem animado, achei bem diferente do que eu achei que ia ser. Tá muito legal, cara. Tô achando Ai, muito engraçado. obrigada. Não, a gente não é nenhum Jô Soares, fica tranquilo. É tipo, Vitor Brantes, meu nome, né? Eu sou diretor roteirista, dirigi o filme Cabras da Peste, que agora tá disponível na Netflix. Sou roteirista também da série As Five, que tá disponível no Globoplay. Já fiz várias coisas, enfim, comédia, outros gêneros e tal, já me meti um pouco em tudo. Trabalho com isso faz um tempo assim, de verdade, uns 10 anos. Mas, enfim, acho que é isso, assim, tipo. A gente vai desenvolvendo aí durante o papo, né? Claro. Jéssica, o que tá acontecendo? Jéssica, tá tudo bem com a sua câmera? Tem uma hora que elas dão. Tá lá pixelando. Eu falei assim: será que a Jéssica tá transcendendo? Gente, eu não sei. Não sei. Não, qualquer coisa o Dan avisa. E ó, Pedro, você recebeu um parabéns, porque hoje é dia do desenhista. E aí acho que Olha só, parabéns. O Vini te deu parabéns pelo dia do desenhista. Então, parabéns. Você sabia que era dia do desenhista? A voz de todo mundo saiu com um efeitinho robótico tão maravilhoso quando vocês falaram isso, cara. Foi muito bom. É o futuro, é o futuro. Acho que vai conexão. Cyberpunk. Mas obrigado. Feliz dia do desenhista! Obrigado, gente. Vamos começar pelas curiosidades. Vitor, você nasceu aonde? Eu sou de Brasília. Eu nasci em Você é de Brasília. Brasília. Eu morei em Brasília até os 19 anos de idade, quando eu passei na USP e vim para São Paulo para estudar, em 2002. E aí, desde então, eu tô morando aqui. Você fez USP? Eu fiz ECA USP, Um salve aí pra ECA USP. Fui bastante lá na Quinta Igreja. Quinta Igreja, sim, exato. A galera achou que eu ia falar, tipo, não, curso não sei o quê. Teve muita breja na ECA. Pois é, muita Quinta Igreja. Da hora, com cervejaria, sei. Mas já saí faz tempo, né? Me formei em 2008, assim. Entrei em 2002, me formei em 2008. Demorei para finalizar o curso e tal. Mas acho que é isso, assim. Legal, mano. E você falou é o silêncio da live. Vai aí. Momentos, mas você... É pra eu improvisando, assim, eu posso ficar enrolando, assim. Eu sou muito prolixo, eu falo meio enrolado e eu gaguejo demais. Então, tipo, se quiser que eu fique falando à toa, eu falo. Tamo em casa. Mas pra gente que não é de São Paulo, quer dizer, eu moro em São Paulo, mas não sou de São Paulo. E eu não sei se essa pergunta é meio boba, talvez, para vocês, porque eu não conheço a ECA, não conheço a USP, etc. E o que... Você tem formação em cinema? Sim. O curso de audiovisual é um curso que eles uniram o curso de cinema com o curso de rádio e TV. E fizeram um curso que é uma coisa só. E já tem, desde 2000 é assim, sabe? Tipo, já não é separado. E eu entrei em 2002, que era a terceira turma, no caso, do curso de audiovisual. E foi uma escolha, assim, foi sua primeira escolha de profissão? Ou foi uma coisa que foi acontecendo na sua vida? Como é que rolou, assim, quero fazer cinema, quero fazer... Cara, na verdade, eu em Brasília, eu me interessei por cinema no colegial já, assim, sabe? Tipo, no ensino médio. Mas não foi minha primeira opção, assim, tipo... Quando eu era adolescente, eu fazia aula de desenho, tava falando de desenhista, e eu queria trabalhar com quadrinhos, sou muito viciado em quadrinho e tal, tipo... só que, cara, nunca cheguei num nível de desenho e de dedicação e talvez de talento mesmo, que me pudesse fazer trabalhar nessa área, assim. Então, meio que, tipo, logo eu fui desencanando, assim, de ir pra esse lado, mas eu sempre gostei muito dessa coisa de contar história. E
e acabei... Foi meio uma época que eu também comecei a gostar muito de cinema, de ver filme, de ir atrás de filmes que eu não conhecia, que eu comecei a parar de só ver as coisas que eu via na TV e tal. Tipo, calhou de ser também uma época que a gente começou a ter mais acesso às coisas, né? Porque hoje em dia vocês são de uma geração bem depois da minha, assim, né? Você tem quanto? Uns 25 anos, por aí? Ai, obrigada. Você é muito gentil. Isso aqui é produtos Ivone, amor. Eu tenho 33, Vitor. Não, então, não, mas é um pouco mais novo, então. Mas porque eu tenho 38 já, né? Tipo, e quando eu tava meio saindo saindo do colegial, é quando começou a ter internet, assim, né? Tipo, começou a ter Napster, começou, tipo, a gente começou a ter... Desculpa, o que é Napster? Então... O que é Napster? Quem tá assistindo tem 14 anos, não sabe? Vou dar a resposta que te deram hoje no Twitter, Andresa, e vou falar pra você procurar no Google depois. Porque, mas, não, então, e aí, e depois veio qual que era? Enfim, os outros programas que você conseguia baixar vídeo, baixar filme e tal, e a gente começou a ter mais acesso a outras coisas, e também coisa que vinha de fora. Perto da minha casa tinha uma locadora que alugava coisas de... alugavam DVD região 2, que é a DVD... Não, região 1, eu acho, que é o DVD da região dos Estados Unidos. E se você tivesse um aparelho de DVD desbloqueado, você conseguia alugar filme gringo, assim, sabe? Tipo, então eu ficava alugando os filmes que não saíam na locadora brasileira. Então foi uma época que eu comecei a me interessar mais por cinema e tal. Tentei prestar cinema assim que eu saí do colegial, não passei em nenhuma faculdade. E aí eu fui fazer... e no que eu não passei, o curso de cinema lá em Brasília também meio que ele meio que acabou, porque ele ia ser reformulado igual o de São Paulo, ele ia virar um curso de audiovisual, então por um ano não teve vestibular para nem rádio, TV, nem cinema em Brasília. E aí eu acabei fazendo ciências sociais. Entrei para ciências sociais, passei e fiz um ano de ciências sociais na UNB. Você fez um ano de ciências sociais? E aí eu percebi que não era para mim, assim. No segundo semestre eu já sabia, assim, sabe? Porque faculdade no primeiro semestre, qualquer curso é legal, né? Porque você conhece as pessoas, você vai nas quinta igreja, então todo curso você fala, porra, era isso que eu queria fazer da minha vida, sempre amei ciências sociais. E aí no segundo semestre que você percebe que você tá perdidaço, e você fala, não, cara, não quero fazer isso. E aí eu larguei a faculdade para tentar de novo passar em algum curso que tivesse a ver com cinema. E aí eu tentei só aqui em São Paulo, na ECA. E enfim, rolou, assim, sabe? Tipo, a primeira vez eu fui muito mal. A ECA tem uma prova específica, né? Que é tipo, você faz uma prova... Você faz a FUVEST e tem uma prova no curso de audiovisual, que é uma prova específica de audiovisual, que tem tipo uns exercícios que você tem que fazer, que tem a ver com narrativa, para ver se você é uma pessoa, sei lá, criativa, não sei. Não sei quais são os parâmetros, assim. E a primeira vez que eu fiz, eu fui terrível, sabe? Tipo, tirei uma nota baixíssima, e a segunda vez eu fui bem, e foi o que me fez passar, assim. Eu entrei na FUVEST e vim para cá, para São Paulo. Legal. E qual foram, assim, suas primeiras influências, né? Aquele momento onde você... Olha, eu tô fazendo todas as perguntas, meninas me interrompam, né? Não, eu falo mesmo. Vai lá, Thaís. Mas alguém tem que fazer. Qual foram as suas primeiras influências, assim, aquele
aquele momento que você olhou ou assistiu um diretor, assistiu um filme, leu um roteiro, falou assim, nossa, é isso que eu quero fazer mesmo, né? É esse caminho que eu quero seguir, é esse cara que me influencia. E pode ter mudado também, né? Porque a gente vai envelhecendo, as influências vão mudando também, né? Sim, eu acho que muda. E, cara, não sei se eu vou conseguir lembrar, assim, sabe? Tipo, não lembro de ter tido algo que eu assisti que mudou a minha visão e me apaixonou, assim, sabe? Tipo, foi tipo um monte de coisa ao mesmo tempo, assim, sabe? Inclusive nessa época, você ficou falando de anime, nessa época eu era muito fã de anime, muito, assim, sabe? Do tipo, eu ia lá nos encontros de fansuber de Brasília, assim, saca? Tipo, assistir e comprava fita VHS, assim, se eu procurar aqui... O Pedro se animou aí, o Pedro... Você conhece o Pedro? Aprecio. Pois é, cara, eu ia nos rolês lá no Espaço Cultural da 508. Se tiver alguém de Brasília que tá vendo, vai saber onde é, assim, acho que depois chamaram de Espaço Cultural Renato Russo, não sei se é assim até hoje, não sei se existe ainda, mas é onde eu fazia aula de desenho, onde eu ia na gibiteca e onde às vezes tinha uns encontros de fansuber, assim, sabe, tipo... Então, cara, era um monte de coisas. O lance... Assim, na verdade, é o seguinte, eu sempre gostei muito dessa coisa de contar história, assim, sabe? Tipo, sempre me atraiu muito essa coisa de contar história. Só que quadrinho para mim era muito difícil porque eu não sabia desenhar. Assim, tentava, mas não tinha a paciência, como já falei. Literatura, você também tem que ter um domínio da palavra que enquanto roteirista você não precisa ter, porque essa é a graça de você ser um roteirista, assim. Você é um cara que você tem que ter o domínio da contação de histórias, da narrativa, assim, sabe? Mas você não precisa ter muito domínio da língua, sabe? Você não precisa ter muito domínio tipo, escrever direitinho, escrever bonito. Isso não conta muito, assim, sabe? O que conta é você conseguir cativar e entreter as pessoas, assim, sabe? Então, tipo... acabou, apesar de ser uma área muito mais... onde seria muito mais difícil de eu conseguir contar as minhas histórias, tanto que, tipo, cara, lá se vão muitos anos, e agora que eu tô conseguindo ter uma carreira onde eu consigo vislumbrar fazer os filmes que eu gosto, assim, sabe? Fazer as coisas que eu gosto. Na minha cabeça parecia mais fácil, sabe? Tipo, é meio contraditório, porque não faz muito sentido. Quem trabalha com cinema, você que quer ser roteirista, tá aí, que é roteirista, Thaís, você sabe, assim, não é fácil, sabe? Tipo, mas na minha cabeça parecia uma coisa mais acessível, assim, sabe? Talvez por causa das coisas que eu julgava que eram minhas limitações, sabe? Entendo completamente, me identifiquei toda com isso. Também passei pela etapa de tentar ser desenhista, ninguém precisa saber o resultado disso no ano passado, né? E aí eu estou tentando de novo lidar com a literatura, mas eu acho que tem essa dificuldade da língua, assim, você se cobra mais, não é? Às vezes nem Você se cobra mais. Eu acho que é uma barreira mais, assim, sua mesmo, assim, sabe? Tipo, até porque você, às vezes, vai... não diminuindo o trabalho das outras pessoas, longe disso, mas às vezes você lê livros publicados, assim, que você fala, cara, esse nível eu consigo fazer. Assim, eu não tô falando que é ruim, assim, é só uma coisa, assim, de falta uma segurança mesmo, assim, de às vezes você, tipo, falar... sei lá, tipo, tem alguma coisa que você escreveu um negócio e as pessoas lerem exatamente as palavras que você escreveu, parece um pouco mais... parece que te expõe um pouco mais, assim, né? Enquanto no cinema tem lá uns atores que estão falando as falas que você escreveu, às vezes você, no meu caso, às vezes sou eu que dirijo, mas no caso, por exemplo, das Five, não sou eu que dirijo, então, tipo, tem um diretor que interpretou as suas palavras e tal, não sei o quê. Então, a sua conexão com o que você... tipo, a distância entre o que você escreveu e o público é um pouco maior, você fica um pouco mais protegido, assim, tipo, um pouco mais protegido. Eu acho que se você é um escritor, você se expõe muito mais e dá medo, assim, sabe? E eu tenho esse medo, assim, sabe? Tipo, tenho esse medo até hoje, assim, adoraria escrever um livro, penso nisso toda hora.
todas as minhas ideias de roteiro que eu não que eu sei que eu não vou conseguir realizar no cinema, eu fico querendo, fico pensando, será que eu escrevo um livro? Mas assim, rola um medo, assim, sabe? Tipo, acho que é normal. Acho que todo mundo tem um pouco disso. Completamente normal mesmo, acredito eu, completamente normal. Acho que todo mundo meio que passa por essa experiência onde o texto te encara ali, né, na hora de escrever. Sim. Com o roteiro também, né, mas ele te encara de uma forma muito pessoal quando você vai pensar em escrever literatura, né. Eu acho que acaba acontecendo um medo maior exatamente por isso que você falou, não existem essas barreiras de proteção que estar no lugar do roteirista te coloca, né, de ter outras barreiras, ter outras pessoas envolvidas naquele projeto também, né. Exato. Eu vou fazer agora a pergunta do chat, né? O pessoal que tá falando com a gente. O Horacir perguntou, Vitor, quais espaços de São Paulo te chamou a atenção quando você chegou? Cara, tipo, eu vou nos clichês, assim, porque é bem isso mesmo, assim, tipo, paulista, tipo, sempre foi um negócio assim, pra quem não é daqui, cara, tipo, chegar e andar na Paulista, que é uma rua onde tem de tudo e tudo acontece e tal, é muito fascinante, parece que você tá em outro país, assim, sabe? Sim. Tipo, cara, pra mim que sou de Brasília, cara, que tipo, onde não tem essa coisa de grandes avenidas com grandes prédios, né? As coisas são muito espaçadas, tem muitas áreas abertas e tal, tipo, é realmente uma coisa muito louca, assim, sabe? Eu acho que, tipo, o espaço que mais, acho que foi o lugar que mais me impactou, assim, quando eu cheguei, assim. Aí tem esses outros lugares que você gosta, assim, por uma curiosidade, tipo a Liberdade, o centro, as coisas assim, tipo, que também, Brasília não tem prédios antigos, assim, os prédios são de 1960, né? Você não tem, tipo, uma Catedral da Sé lá, você não tem um centro com teatro municipal, você não tem essas coisas, assim. Então, tipo, tudo isso meio que te fascina, assim, mas acho que me pegou mais foi a Paulista, até porque onde estavam, sabe, tipo, onde tinham as coisas para você ir, assim, sabe, para comer, para comprar, para, enfim. Impactante, né, para quem não é assim. Minha cidade também não tem nenhuma avenida como a Paulista, com todos aqueles prédios espelhados, etc e tal, num espaço enorme daquele, e as pessoas super de salto alto e terno andando pela Andando, rua. Era Nova York. Eu vou Era! comprar um copo de café qualquer dia, vou de salto e correr, eu vou me sentir um Isso, alguma filme. coisa assim. Eu dizia Mas é isso. bem isso, cara, é Eu bem dizia esse exatamente sentimento. isso quando eu mudei para São Paulo. Eu falava: "Eu não tenho dinheiro para ir para Nova York, eu vou mudar para São Paulo", era a minha desculpa. Veio de pobres, assim. O Vini, inclusive, Vini Gomes, também, que tá assistindo a gente, ele fez uma pergunta relacionada a isso, né? Se esse seu olhar de fora, né, de uma pessoa que não é de São Paulo, né, como que se ajudou, né, na questão das Five, porque ele disse assim, e que é uma real que tanto na Malhação mesmo, quanto agora na série, né, São Paulo se torna uma personagem. Cara, ajudar acho que ajuda sim, sabe? Tipo, porque da minha parte tem um deslumbre com coisas que para outras pessoas talvez sejam corriqueiras, assim, sabe? Outras pessoas que moram aqui, sabe? Tipo, tem uns lugares assim que eu sou apaixonado, assim, só de olhar, assim, sabe? Em São Paulo, assim, tipo, que eu fico pensando, pô, um dia queria fazer uma cena aqui, assim, sabe? Tem quando você tá ali puta, que vai ser um papo muito para quem é de São Paulo, mas quando você tá ali naquela rua São Carlos do Pinhal, que tem um viadutinho que passa por cima da 9 de Julho, e aí tem em cima, e aí em cima tá passando, se eu não me engano, é a Peixoto Gomide, que ela passa em cima e tem uma banca de revista. Eu acho aquilo ali tão bonito, assim, sabe? Tipo, é um lugar que eu sempre falo, queria fazer uma cena aqui, assim. É meio impossível fazer uma cena lá, porque tem que parar a rua, é uma rua que não dá pra parar. Em termos práticos de produção não daria, mas eu acho que sim, ajuda, assim, sabe? Mas também no caso das Five foi uma decisão
do cal, estética, de direção, de tipo, sabe, filmar as coisas, filmar o máximo que desse em locação para trazer a cidade, para sair do estúdio. Tipo, a Malhação, a Viva a Diferença, ela foi toda filmada nos estúdios Globo, né? Ela tem algumas cenas que filmavam em locação aqui em São Paulo, mas tudo era a cidade cenográfica, né? O grosso do negócio, as escolas, o bar do Rony e tal, era tudo cidade cenográfica. Então, tipo, a ideia na série sempre foi, tipo, sair daquele registro, assim, sabe? Ir para um negócio que fosse mais São Paulo de verdade, sabe? Por exemplo, uma coisa que eu reparei é que eu sou uma pessoa um pouco noveleira. E aí, quando eu tinha muitas cenas de São Paulo, sempre a gente via São Paulo de uma perspectiva de trânsito, mas a maioria das pessoas não pega trânsito. A gente pega mais trem, pega o ônibus, pega. E essa interação com o transporte público na Five, na época, foi o que me conquistou inicialmente. Que eu falava, gente, histórias no metrô. Quantas histórias eu chego falando que aconteceu no metrô, deixou de acontecer no metrô? Ou no trem, enfim, né? Porque também tem a CPTM, mas no transporte público de São Paulo, a gente passa tanto tempo lá dentro, né? Que no final das contas as histórias, as nossas histórias de vida, narrativas, estão lá dentro, né? Então, eu acho que o que muito puxou pra galera de São Paulo se identificar foi muito disso, né? Não tratar uma São Paulo de shopping e carro, né? Total. Mas eu acho que tem uma coisa também, assim, que, tipo, essas coisas de produção, assim, tipo, que vão, às vezes, moldando como as coisas são feitas, assim. Porque, cara, é muito difícil filmar no metrô em São Paulo, muito difícil. Tipo, tem que filmar de madrugada, tem que fechar, tem que conseguir 1 trilhão de autorizações. Tipo, qualquer filme, tipo, no próprio Cabra da Peste, tinha cena que era no trem, tinha cena que era no metrô, e tudo a gente vai cortando. Tipo, na hora de produzir, vai caindo, porque não dá para ser metrô, porque não dá para ser trem. Tipo, e eu acho que isso vai meio que mudando a cara do audiovisual que é feito aqui, assim. Tipo, uma pena, assim, sabe? Tipo, na verdade, ia ser legal se fosse o contrário, assim. O metrô, de fato, é uma coisa muito emblemática de São Paulo. E da mesma maneira que é em Londres, da mesma maneira que é em Nova York, assim, sabe? Tipo, essa coisa de, o que te impressionou quando você chegou aqui? O metrô é uma coisa que impressiona, assim, sabe? Tipo, você andar de metrô, você vê que cada estação tem uma cara, é um negócio que, tipo, para quem não é daqui também é muito louco. Só que não é um negócio que, tipo, que existe um incentivo em você utilizar aquilo para pensando em criar essa imagem de São Paulo como um lugar onde o metrô é importante e tal, sabe? Existe, na verdade, muito mais empecilhos para você filmar num lugar desses, assim, sabe? Bem É muito burro, né? difícil. É burro, Bem sim, burro, tipo, assim. é uma das A coisas... galera aqui no chat tá falando, não, é só colar e filmar, não, gente. Claro que Muita gente funciona. fez isso. Gente, não. Mas porque Nova York vende essa ideia de metrô maravilhoso, super funcional, limpinho, etc e tal. De vez em quando chegam os heróis explodem o metrô, mas assim, no básico, o metrô parece super limpo, não sei o quê. A Europa também vende seus filmes com os metrôs, assim, muito bonitinho. Aí você vai conversar com as pessoas que visitaram, porque eu nunca saí do Rio e São Paulo, gente. Mas você vai conversar com as pessoas que visitaram, não, sujo pra caramba, não sei o quê. O metrô do Brasil muito mais limpo. Eu fico assim, nossa, e esse governo é tão burro, assim, sabe? A coisa tão burra que não sabe vender o que há de positivo não sabe vender, isso sabe? é Tá uma verdade, não sabe. oportunidade perdida, né, de trabalhar com audiovisual, como vender de forma positiva o que se tem, né? E aí não faz também. E é isso, burrice. Acho que é o resumo. E, por exemplo, eu assim, da mesma maneira que eu tive essa impressão quando eu cheguei em São Paulo, quando a gente estava escrevendo Cabras da Peste, eu falava com o Denis, que é o co-roteirista do filme, falava, cara, tem que ter uma cena dele no metrô, assim, sabe? Tipo, porque para quem chega é muito legal o metrô, sabe? Tipo, é uma coisa que você não conhece, assim, sabe? E não caiu, assim, não tinha como ter.
era impossível, assim, sabe? Tipo, não dá pra filmar, atrapalha muito. E aí, tipo, imagina, se a gente quisesse fazer uma cena dos dois conversando no metrô, talvez até fosse possível, mas aí é uma diária super difícil para um bate-papo. Eu, Pra eu fazer uma lembro. cena tipo a das Five é uma loucura, cara. Aquela cena das Five não, da novela Malhação Viva a Diferença, não sei se vocês assistiram, que começa com um parto dentro de um metrô. E é uma cena super bem filmada, onde elas estão todas ótimas, as atrizes, tudo deu certo. Mas, cara, foi uma loucura para fazer aquilo, porque elas tiveram que filmar num tempo muito curto, por causa dos horários e tal, não sei o quê. Mas, assim, tipo, ainda bem que os talentos envolvidos ali eram todos super talentos, assim, o negócio ficou maravilhoso, sabe? Porque era um momento definitivo da novela, assim, tipo, se aquela cena não funcionasse, a novela não teria sido sucesso, sabe? É meio esse o resumo, Realmente. assim. Eu lembrei agora que meu irmão estava me contando sobre isso, sobre ele gravou um trampo de tempos atrás, e aí ele fez algumas cenas do metrô ele mesmo, tal, com a câmera, e aí, tipo, ele foi contar o preço que custava vincular isso, tipo, sem condições, assim. Muito Sim, caro, diária é, do metrô. é muito caro, cara, é impossível. E é ruim porque a gente foge da retratação do que afinal é ser paulista, né? Porque às vezes eu vejo muito uma questão de um cenário só da Avenida Paulista e que nem eu falei, de shopping e o trânsito, falando no celular no trânsito. E, cara, sei lá, se você é uma pessoa pobre, né, de São Paulo, você tem poucos amigos que têm carro. E as pessoas Exato. que têm carro não vão trabalhar de carro porque é um trampo do caramba. Exato. Então, é isso, né? A gente passa muito tempo nesses ambientes e pouco se retrata desses ambientes. Então, E é um ambiente realmente muito importante de São Paulo, né? Como o Vitor disse, é um ambiente que chama atenção para quem é de fora. No Rio, a gente tem um metrô que vai de lugar algum a lugar nenhum, eu né? já fui para esse Basicamente. CPTM, inclusive. Sim, né? Mas existem outros lugares, acho que principalmente importante para personagens que são fora do eixo Rio-São Paulo, fora de cidades que tenham efetivamente metrô, que é um choque, né? E que seria muito importante ter essa imagem, né? Porque é a imagem que, para quem vem de fora e chega em São Paulo e encara o metrô, assim, para quem é de São Paulo, talvez ele não funcione tão bem e tal, mas assim, para quem é de fora e tem um metrô como o metrô do Rio, ou que não tem metrô, A galera realmente um falou que em símbolo, Fortaleza né? também o metrô é igual do Rio. Isso, parece que você entrou no buraco e saiu. Nossa, e aí fizeram um negócio. Eu vou reclamar do metrô agora. Eu nem moro mais na cidade. Mas toda vez que eu vou para lá, eu fico, meu Deus, o que está acontecendo? Estou desacostumada. Entendeu? Então, para quem é de São Paulo, isso não faz muita. Ah, metrô é aquela porcaria, para o tempo todo. É cachorro, é gente, eu não sei o que, é água, tudo imunda. Mas, assim, para quem é de fora, é uma grande diferença das experiências que a gente tem anteriores. Então, se liguem aí, galera que cobra o negócio, assina o cheque, entendeu? Sabe, que cobre o cheque ali, vamos dar uma melhor nesse negócio aí, audiovisual, de mostrar um pouco mais da cidade de São Paulo, né? Um pouquinho de metrô. Pode ser a situação mais menorzinha ali, sabe? Né? Uma Precisa situação ser a uma Sé. coisinha, né? Precisa ser a Sé. A gente nem quer atrapalhar, a gente não quer atrapalhar os trabalhadores na Sé também. Então pode ser uma coisa mais distante, sabe? Vamos pensar uma coisa, vamos trabalhar disso aí, entendeu? E Fica a Vitor, dica. qual foi os primeiros trabalhos que, agora saindo um pouco da cidade de São Paulo, qual foi os primeiros trabalhos que você fez? Conta pra galera, quando você começou. Putz, cara, eu fiquei. Assim, saindo da faculdade, eu não comecei a trabalhar logo de cara como roteirista, assim, sabe? Na verdade, hoje a gente tá numa fase muito boa do audiovisual, porque por conta dos streamings tem muita coisa sendo produzida, tem muita coisa sendo feita aqui, as pessoas querem assistir, sabe? A gente tá num momento também que as pessoas estão a fim de assistir coisas brasileiras feitas fora da Globo, assim, sabe? Que era uma coisa que não acontecia muito antes. Antes as pessoas queriam ver viam os filmes que faziam sucesso, viam a novela, mas sei lá, pegar uma série brasileira feita em 2005, ninguém viu, ninguém nem fora da Globo, né, eu digo. Então, tipo, eu me formei, sempre quis trabalhar com roteiro e com direção, mas não deu muito certo, assim, porque, tipo, demorou o negócio para engrenar, assim, sabe? Hoje em dia eu acho que é um pouco
não é mais fácil, porque também a competição cresce. Quando cresce a demanda, quando cresce a oferta, cresce a demanda, né? Tipo, é, eu, é, mas antes era muito inexistente, assim, você viver de roteiro. Então eu trabalhei muito com edição. Um dos meus primeiros trabalhos, assim, fixos, depois que eu saí da faculdade, foi na extinta Play TV, eu não sei se ela existe ainda, que era um canal Nossa, eu assistia de, muito, cara, de game, de entrevista. game, Eu também exato. assistia. E Luciana Amaral, porque Luciana Amaral, claro, tipo, Cara, eu amava Play TV. eu trabalhei lá como editor lá, eu fazia os programas tipo o equivalente aos top 10 MTV da Play TV. Fala Que Mais era, tipo, Joga também, a galera lembrou aqui. Fala Mais tio, Joga. como Fala Mais Joga. Eu não trabalhava no Fala Mais Joga. O Denis editava o Fala Mais Joga, se eu não me engano. Não lembro agora. Porque o Denis também trabalhou comigo na Play TV, assim, a gente trabalhou junto lá. E, cara, era um trabalho, assim, que, tipo, eu peguei tava precisando de trampo, de qualquer trampo, e aí eu peguei um horário que eu entrava às 6 da tarde e saía às 2 da manhã, assim, sabe? E eu não. E quando eu aceitei, eu tava tão precisando ter um trabalho que eu nem me atentei ao fato de como eu ia voltar, assim, sabe? Eu aceitei. E eu falava, bom, qualquer coisa eu fico até as 4 da manhã no negócio e pego o primeiro ônibus para voltar, assim. Mas eu dei sorte que tinha um ônibus noturno. Então, 2 da manhã eu conseguia pegar. Tinha um ônibus noturno que não era tão longe, eu conseguia andar e ir até a minha casa. Mas eu trabalhei na Play TV muito tempo, depois eu fui editar outras coisas de produtora, fiz, fiz, fiz muita coisinha, assim, sabe? Nada muito relevante. Fiz algumas coisas para umas exposições, trabalhei numa produtora de um cara que fazia vídeo para exposição, então, tipo, ele fazia uns vídeos para o Museu do Futebol, aí eu editei algumas coisas assim, foi um trampo que foi legal que eu fiz, que eu gostava de fazer. E depois eu fui. é, Quando eu tava meio nessa fase, eu ainda tava na Play TV, a Maíra, que é a produtora do Cabos da Peste, que é sócia da Glass, a gente se conhece desde muito tempo, desde quando a Glass só fazia curta-metragem e tal, e eles estavam querendo fazer uns longas, e eles precisavam escrever. É uma prática que acontece muito. Assim, não sei se acontece ainda. Assim, você precisa inscrever um longa no edital, um filme no edital, e o, o, o prazo está chegando e tal, e aí você pega uma ideia que você tem e você faz uma primeira versão daquilo para inscrever o negócio, assim, sabe? Muitas vezes aquela versão não vai ser filmada, aquela versão às vezes você nem vai ser o roteirista quando o filme vier a acontecer de verdade, vão pegar aquela ideia e vão passar para outra pessoa, mas acontece, assim. E aí ela, ela me ofereceu para escrever um longa, assim, sabe? Um longa de terror, que eu nem lembro da história direito e nem acho que fosse bom, não era, assim, sabe? Tipo, mas era, assim, um trabalho... Na época eu ganhava, acho que 1.200 na Play TV para editar. E ela me ofereceu, tipo, acho que R$ 3.000 para fazer o longa inteiro, assim, que, tipo, é uma grana curta, assim, porque um trabalho de longa demora alguns meses para você fazer, assim. E aí eu tipo, tinha juntado uma grana na poupança e não tava muito. é, é, assim, tenho o privilégio também de, tipo, de ter meus pais, caso precisasse de alguma coisa e tal, assim, sabe? Tipo, não vou negar que teve isso. E aí eu larguei a Play TV pra topar esse trabalho, assim, sabe? Esse filme não deu em nada, esse roteiro não deu em nada. Nunca mais ouvi falar, mas eu conheci a Maíra, que foi uma pessoa que, tipo, foi muito importante na minha vida, assim, tipo, e a gente começou a trabalhar junto e fez várias coisas juntos, assim, sabe? Série, animação, coisas das quais algumas eu me orgulho, coisas das quais eu não gosto mais, enfim. Mas foi por aí.
Caramba, hein? Então você começou com edição, na real, tipo... Cara, era o trampo acho que hoje em dia ainda é, assim, né? Tipo, é um trampo que quem trabalha com audiovisual é um trampo que você consegue pegar, assim, sabe? Tipo, se você manja de computador, e na época eu tinha essa facilidade e tal, aprendemos a usar o Final Cut na ECA. Nem tem mais Final Cut, eu acho, ainda. Não. Ainda é usado? Eu achei que as pessoas tinham parado de usar depois que atualizou e estavam usando. É. Mas foi bom, conheci muita gente legal lá, tem muita gente que é meu amigo até hoje, assim, sabe? Tipo, foi uma experiência que eu gostei de passar, assim, sabe? Tipo... Mas foi meio uma decisão que... Eu sei que, de certa forma, os caminhos vão te levando para isso, né? Mas quando você estava estudando cinema, teve um momento que você falou assim, já sei que área eu quero trabalhar com roteiro, ou foi meio que deixando a vida te levar com as oportunidades que surgiram? Foi meio isso, assim, eu dei sorte, assim, tipo, quando eu tava na ECA, na verdade, você escolhe especializações, né, quando você faz lá, assim, tipo, a faculdade. E eu escolhi me especializar em direção. Na nossa turma tem uma coisa assim, porque eram poucas vagas para direção, para especialização em direção, e poucas vagas para especialização em roteiro. Então a gente fez um acordo de cavalheiros na nossa turma, que era assim, quem pegasse direção não pegava roteiro. Porque, na verdade, pela nota de corte, quem tivesse nota muito boa poderia pegar os dois. E aí as pessoas que tem uma nota um pouco pior não pegaria nenhum, sabe? Então a gente fez esse acordo e tal. Eu acabei indo para direção e me especializei em direção em som. Fiz alguns trabalhos de som, de microfone e tal, de edição de som, mas muito pouco. Logo larguei. Assim que eu saí da faculdade, comecei a trabalhar com edição, porque era o que rolou, assim. E roteiro sempre foi um interesse, mas eu aprendi não, eu fui fazendo um pouco depois, assim, da faculdade, sabe? Tipo, eu não fiz as aulas de roteiro na faculdade, foi tipo tudo de ler, de discutir com os amigos, e foi acontecendo, assim, tipo, eu fiz um curta na faculdade e fiz um curta que eu ganhei um edital também, um curta infantil que é meio de terror, que é um curta legal até, assim. Tipo, você gosta do gênero terror? Gosto, Ai, cara. que me lembra do Historietas, né? Que inclusive só ia comentar que eu adoro, cara. Historietas. Eu já tive muitas fases, assim, porque eu sou mais desses nerds, assim, que fica mudando de gosto toda hora, assim, sabe? Tipo, eu não sou uma pessoa que eu fico no mesmo gosto muito tempo. Então, tipo, eu tive a fase anime, que eu só via isso, só consumia isso. Queria morar no Japão, já tive esses momentos, assim. Eu tive uma fase que eu só via terror. Isso aí, ó. Eu não quero morar no Japão, não. Aí, ó. Não, Japão, não me receba. Mas eu tive uma fase que eu só via filme de terror e eu só queria fazer filme de terror, só pensava em fazer filme de terror. Tipo, adorava. Assim, ainda gosto muito do gênero, assim, mas eu tenho um problema que eu gosto muito de filme de terror, mas eu sou muito medroso. Então eu não consigo ver de noite. Adoro. Meu primeiro roteiro com 14 anos de idade foi um filme de terror, né? Eu tava na época do slasher, adolescente zona, só tinha slasher, né? Só tinha serial killer e tal. Aí eu escrevi, briguei todos os meus primos a participarem, a gente conseguiu uma câmera com a tia. Aí minha avó proibiu, disse que estava errado isso. E minha Eu prima de fazia 5 no anos, colégio. No minha colégio prima de 5 anos rolava. comeu todo o sangue artificial. Sabe? Estragou ao menos. No Aí meu disse, tinha colégio gosto de gelatina. rolava vibe de cada um na época de Halloween. A professora falava trabalho de Halloween, já era vibe, todo mundo já sabia que ia rolar filminho de terror. E é sempre o mesmo filme, sempre o Matagal, que é sempre a praça. Clássicos da... De tio, porque a mãe não deixa gravar no... Esse é o Mas é clássico. muito bom. Não tinha nem computador na época. Escrevi o roteiro inteiro na mão, no caderno de roteiro. Papel ao máximo. Era bons tempos. Minha mãe jogou Bons fora. tempos.
Agora eu já ia perguntar sobre o Cabras da Peste. Antes de perguntar do Cabras da Peste, só ia falar que quando eu vi seu nome, eu até comentei com uma amiga minha que a gente falou: nossa, esse cara, ele escreveu no Historietas. A gente, sim, porque eu sou viciada em cartoon. Sim, Então, sim. Conta pra galera o que é o e Historietas. aí eu queria que você falasse um pouco sobre Cara, o Historietas é uma série do Victor Hugo Borges, que é um animador muito foda, que é um dos sócios da Glass. E, tipo, ele é muito demais. amigo também. Ele é muito amigo também. É um cara, tipo, muito inteligente, com umas ideias muito massas, sabe? E aí ele chamou, na época, eles tinham ganhado um edital para fazer a série do Historietas, que o Historietas, na verdade, é um curta-metragem em stop motion que você procurar para ver aí, deve ter por aí na internet, deve ter, assim, é um curta que fez muito sucesso, rodou muitos festivais e tal, não sei o que, é um curta muito legal, chama Historietas Assombradas para Crianças Malcriadas. E aí eles ganharam esse edital e aí eles queriam dar uma repaginada, assim, sabe? O Victor Hugo tava muito com essa ideia de não, vamos fazer uma série estilo Cartoon Network, assim, sabe? Com aquela pegada de humor, de estilo visual e tal. Era bem na época que tava começando o Adventure Time, Flapjack, essas coisas que a gente gostava pra caramba, sabe? E aí eles chamaram eu e o Pedro Aguilera, que é roteirista também, muito amigo meu também, que é o roteirista o criador do 3% na Netflix, de outras coisas também, tipo. E aí eles falaram, o Vitor Hugo falou que ele tava querendo mudar para essa cara e, tipo, chamou a gente para escrever, para ajudar a dar essa nova roupagem, assim, sabe? Tipo, e aí a gente começou a pirar, assim, e a gente escreveu o primeiro episódio, que é o episódio da loira do banheiro. Que a gente escreveu um roteiro, eles adoraram e tal, não sei o quê, e meio que tipo, junto com o Vitor Hugo a gente foi encontrando o tom do humor da parada e tal, e ficou um negócio que a gente curtiu pra caramba, assim. Depois disso entrou o Arthur Warren, que é um outro roteirista que também da ECA, que a gente, tipo, tudo panelinha, assim, né? Todo mundo da faculdade se chamando, assim, tipo. E aí a gente fez a primeira temporada, nós três, assim, sabe? Pensamos todas as ideias e tal. O Vitor Hugo dirigindo e também fazendo a supervisão geral da parada. Mas cara, é um projeto que eu gosto muito, assim, sabe? Tipo, acho que é uma série que a gente tem muito carinho, assim, e muita saudade, assim, e, tipo, um pouco de não é tristeza, assim, mas, tipo, mais gente devia ter visto, assim, sabe? Tipo, porque ela é muito bem cuidadinha, tem ideias muito legais, e ela é uma série que, assim, era essa pegada de fazer uma série animada meio de terror, né? Então tudo era meio pra esse lado do terror, assim, sabe? Tipo, mas, cara, muito, muito orgulho de ter feito. Adoro legal. Historietas. Eu, tipo, fico empurrando meus priminhos pra verem as coisas que eu gosto. Historietas é uma coisa. A influência. Influenciando as crianças. Por causa disso, porque eu acho incrível quando tem uma animação infantil que consegue brincar com terror. Eu acho que a última vez que eu via isso foi no Aventuras de Billy Mandy, que eu amava. Sim. Ai, sim. maravilhoso. Que era maravilhoso. E aí, quando eu vi o Historietas, tanto que demorou muito tempo pra perceber que era tipo brasileiro, sabe? Porque eu ficava nessa de achar que era alguma coisa nova, gringa, que tava passando na Cartoon. E aí, Sim. foi muito legal descobrir que era brasileiro também, né? Não, tem muitas ideias ali que eu acho massa até hoje, assim, sabe? Que eu falo, porra, essa ideia é foda, cara. Eu queria que mais gente tivesse visto pra falar que foda essa ideia. Quem tá assistindo, a gente Assistam. procurem. Assistam, você está assistindo Tem a um live e não filme, né? conhece. A gente fez um filme, e o filme eu acho que tá na Netflix ainda. Isso, o Horaci comentou isso no chat também. O filme é muito legal, cara. E é muito louco, cara, porque o filme. Tanto o filme e a série, eles.
aqui foi um sucesso relativo e tal, mas ele também fez um certo sucesso na América Latina, assim, sabe? Então o Victor Hugo sempre recebe fanart de uns mexicanos, assim, que mandam umas fanarts do filme, legal. assim. É Que muito legal. legal. E agora eu já ia perguntar sobre o Cabras da Peste, né? É, Primeiro, é muito legal. Assim, mas Sim, muito engraçado. sinceramente, eu sou uma Cara, pessoa que engraçado tinha demais. muitos receios, assim, com comédia brasileira, que ficava, mas é muito divertido de ver. legal. E gera uma risada natural, saca? Então, sobre o Cabras da Peste, a gente queria saber primeiro como que iniciou o projeto, né, do filme. Quem iniciou, como que veio essa ideia inicial. Cara, a gente. Eu tava numa fase que eu queria tentar fazer um filme de comédia com o Denis, né? A gente tava querendo pensar numa ideia nova para apresentar para os lugares, né? Mas assim, a primeira reunião que a gente ia ter ia ser com a Maíra, porque sempre foi a nossa parceira principal, assim, tipo. E aí a gente juntou várias ideias que a gente tinha, umas mais legais, outras menos, e dentre elas tinha essa ideia que na verdade a gente nem tinha desenvolvido, que era uma ideia que era só assim, tipo, um policial cearense e um policial paulista trabalhando juntos, resolvendo um caso. Era só isso que a gente tinha. Estilo Máquina Mortífera, sabe? E aí a gente falou isso pra Maíra falou, massa do caralho, vamos fazer, sabe? Tipo, me apresenta uma sinopse, vamos. E aí a gente começou a pensar, né, com ela gostando, a gente começou a pensar na história, assim, sabe? Tipo, o desejo sempre foi fazer um filme inspirado nos filmes que a gente via quando a gente era moleque, assim, sabe? Filme da Sessão da Tarde. Sempre foi essa vontade, assim. E aí a gente. E aí a gente começou a pensar na história. A gente já sabia mais ou menos o que ia ser o tom do filme, o estilo do filme, e a gente começou a pensar em qual seria a investigação, não sei o quê, tipo, e fomos encontrando a história aos poucos, assim, sabe? Mais pra frente no projeto entrou logo, assim, eu não lembro em que momento, assim, mas logo assim entrou o Halder Gomes, que é o diretor e produtor cearense que produziu e dirigiu os filmes o Cine Hollywood, Charlinho do Sertão, que são maravilhosos, assim, sabe? Tipo, e ele é um cara incrível. Ele entrou como produtor, gostou muito da ideia e super, tipo, incentivou a gente. E com ele já veio o Edmilson como o protagonista. O Edmilson, tipo, a gente. Quando o Edmilson entrou, a gente tinha no máximo, acho que uma sinopse, assim. Então, tipo, a gente já escreveu o roteiro com ele na cabeça, sabe? E a partir daí foi indo, assim, sabe? Tipo, fomos escrevendo, fomos acertando e tal, não sei o quê. Aí, quando. Isso foi em 2014, eu acho, cara. 2014? Foi em 2014 quando a gente Caraca. apresentou a ideia. Cara, é que cinema é isso, cara. Hoje em dia as coisas até estão um pouco mais rápidas por causa de Netflix e tal, não sei o quê. As pessoas, as produtoras, os canais querem os projetos, querem que as coisas aconteçam. Então você já escreve para daqui a 2 anos a coisa já tá indo pro ar, assim, sabe? Isso acontece. Mas cinema, cara, tipo, a gente ter pensado em 2014 e o filme ter saído esse ano, talvez seja um tempo médio, assim, sabe? Tipo, tem muita gente que fala, tô com esse projeto há 10 anos, sabe? Tipo, porque até escrever a primeira versão, ficar legal, não sei o quê, é conseguir grana pra fazer, não sei o quê, tipo, é um processo longo, assim, sabe? E você, como roteirista, você tem um processo seu padrão para escrita? Ou isso vai acontecendo e vai se adaptando a cada projeto? Preciso começar pela sinopse, preciso começar pelo argumento, vou fazer uma super pesquisa. Como é que é a sua ordem de trabalho, seu fluxo de trabalho? Tá, não, tá. Eu não tenho muito um processo muito claro na minha cabeça. Provavelmente, se um dia eu parar pra analisar, eu vou achar uns padrões que aí dá pra chamar de processo, assim, mas eu não consigo muito. Eu gosto ainda mais
se a gente tá falando de comédia, assim, eu gosto muito de ir logo pro roteiro, assim. Então, geralmente eu penso numa sinopse, tipo, não perco muito tempo na sinopse, assim, tipo, uma coisa muito detalhada e tal, não sei o quê. Anotando aqui. É. E aí, depois da sinopse, você geralmente faz o argumento, né? Tipo, que também é uma coisa que tem lugares que pedem argumento de 15 páginas. Isso eu já acho meio besteira, assim, sabe? Tipo, porque a história geralmente você consegue contar em poucas páginas, a história geral do negócio. E por mais que você tente colocar certas minúcias no argumento para passa batido, assim, sabe? Tipo, não dá para você descrever em um parágrafo uma cena de comédia e explicar por que ela vai ser engraçada, sabe? Fica sem graça, assim, sabe? Tipo, é difícil, sabe? Então, eu prefiro fazer uma coisa mais geral, assim, pra pessoa pegar um pouco o espírito do negócio e da história. E aí, na escaleta também, tipo, o escaleta é o segundo. Depois do argumento, você faz uma escaleta, que é uma Vini, lista das cenas. o Vini, ó, Vitor. O Vini tá perguntando aqui pra você o que é o argumento. É que você tava explicando a escaleta, e aí você falou que a escaleta vem antes do argumento. Se você puder explicar o que é o Ó. argumento. Ah, tá. A sinopse é um documento curto sobre o que é a história, sabe? Tipo, é tipo uma sinopse que você leria num jornal, assim, tipo, explicando o que é a história, só que no caso de uma sinopse de um projeto, você escreve o começo, meio e fim. No jornal você só vê, tipo, o começo da história, porque os caras não vão estragar não vão estragar a história pra você, mas assim, num projeto você escreve começo, meio e fim, do tipo. Eu ia tentar fazer uma sinopse agora, não vou conseguir. Então, eu ia pegar um filme e fazer uma sinopse, mas não meia página, um documento de meia página e tal, não sei o que. Aí o argumento já é um documento um pouco mais elaborado, assim, que vai de 5 a 15 páginas, não tem muito uma regra, assim, onde você detalha com mais precisão, mas não precisa ser muito detalhista, assim, sabe? Do tipo, sei lá, fala um filme famoso aí, sabe? Tipo. Ah, é pra demorou falar? as branquelas. É pra gente falar? As branquelas, que foi Branquelas. Deixa eu ver se eu lembro. Pô, eu ia ser mó cult, ia falar o Alto da Compadecida. Porra, Jéssica. As branquelas. Não, é que as branquelas eu não lembro. Finge aí, caralho, que a gente não fica assistindo esse tipo de filme. O Alto da Compadecida. É que as branquelas, assim, tipo, deixa eu ver se eu consigo lembrar. A sinopse seria assim: dois policiais negros precisam investigar um crime que aconteceu numa coisa de uma irmandade, né, de mulheres numa faculdade, não é uma coisa assim? Não, eles tipo, basicamente. Eles têm que se disfarçar de duas patricinhas, porque eles vão pra um final de semana em Hamptons, e aí eles querem pegar, tipo, pra saber quem é que tá fraudando lá. Exato. Eles estão investigando um crime, não sei o quê. Para isso, precisam se disfarçar de duas patricinhas brancas e entrar num grupo de amigas para conseguir descobrir não sei o que, não sei o que. Aí vão passar por mil confusões e tal. A sinopse é meio isso é a sinopse. O argumento você detalha um pouco mais, assim, você tipo, você fala um pouco das cenas, assim, sabe? Tipo. E na pista de dança eles vão fazer uma competição de dança. Exato, assim, sabe? No argumento Nunca tenho assistido, brincadeira. No argumento você vai nos detalhes, assim, você fala que tem um cara que vai se apaixonar por uma delas e vai ficar perseguindo ela. Você fala essas coisas, assim, sabe? Tipo, e a escaleta, que aí a escaleta é a descrição de cada cena. Que aí você faz é um documento que tem todas as cenas do filme, que você faz a descrição de cada cena a cena, sabe? Tipo, sei lá, Matrix, cena 1, Trinity
tá lá na salinha, não sei o que, não sei o que. Cena 2, policiais chegam no andar de baixo, não sei o que, parecem uns caras de óculos escuros e falam, os seus homens já estão mortos, sei lá. Cena 3, policiais entram na sala e luta com Trinity foge, mata todo mundo e foge pela janela. Cena 4, perseguição. Isso é uma escaleta, você vai listando todas as cenas, assim, sabe? Tipo, é o documento que você faz antes do roteiro, porque o roteiro, basicamente, você vai pegar cada uma dessa descrição das cenas e você vai tipo, botar os diálogos, você vai descrever passo a passo como cada cena acontece, com detalhes, assim, sabe? Do tipo, você descreve como é que é o clima do ambiente pro diretor ou pro fotógrafo saber o que vai fazer e tal, e o roteiro já é com tudo já elaborado, assim. Você faz essas coisas nesses estágios um pouco para você conseguir ir vendo se as coisas estão dando certo, assim, sabe? Tipo, porque se você já escreve o roteiro direto, às vezes tem um problema grande que você não percebe. Ah, nossa, esse filme... Nossa, mas eles... É um filme sobre dois irmãos que entram numa aventura, mas eles só estão entrando na aventura na página 80, que é o equivalente a 80 minutos do filme. Tá errado isso, assim, sabe? Tipo, então você tem problemas grandes que você só percebe quando você vai lendo o pequeno. Então você vai do pequeno pro maior, assim, sabe? Basicamente é isso.